Mas, ó, não é porque tá gravando que vocês não podem participar, tá? Podem continuar falando e tudo, sem vergonha, tá, pessoal? Não é porque tá gravando que a aula vai mudar. Vocês podem continuar interagindo e participando da mesma forma, tá? Vocês estão vendo aqui os meus slides? Aham, tô vendo. Ó, o que a gente vai comentar hoje é sobre um tipo de má ciência e uma avidez pelo reconhecimento científico, tá? Desenvolvi esse trabalho durante a faculdade, com alunos, no caso com a Amanda e com a Mariana e com a professora Elisa, na época. Eu adaptei aqui para a gente discutir algumas questões que também são importantes para a ciência e para a nossa vida acadêmica. No caso, por que eu estou preocupado com isso? Porque o número de artigos retratados, ou seja, que precisaram ser revistos, artigos científicos que já são revistos normalmente, né? Geralmente, um artigo científico, para ele passar por uma revista bem conceituada, ele precisa, assim, de pelo menos 3 avaliações de especialistas naquela área, tá? Porque por isso que é muito mais confiável, assim, você retirar qualquer informação de algum artigo científico e da literatura, assim, mais especializado do que em redes sociais, tá? Porque na rede social ninguém está verificando, assim, de uma forma se aquele conteúdo é verdade, se é mentira. Já nos artigos científicos você tem especialistas observando aquele conhecimento e eles só vão passar aquele conhecimento se ele for verificado, tá? Bem, houve um aumento significativo de artigos científicos despublicados, ou seja, nos quais foram encontrados erros ou fraudes. O problema gera uma falta de credibilidade na ciência, que já vem sendo vista como um campo super competitivo, que perde qualidade por dar grande importância à publicação, o que pode gerar estudos apressados e mal feitos. Porque, não sei se vocês sabem, mas, assim, quando você é um professor universitário, quando você já está atuando na universidade, se você tem que fazer uma publicação por ano, pelo menos. Se você não tiver uma publicação por ano, geralmente eles te cortam da universidade, dos programas que você está envolvido. Então, é uma pressão grande, assim. E não é uma coisa simples você publicar um artigo científico. Envolve muito estudo, envolve levantamento de dados, envolve muitos métodos, tá? Envolve uma série de características sobre a ciência que elas têm que ser respeitadas. Então, assim, uma pressão grande no próprio pesquisador, tá? Isso aí da UFR ou qualquer faculdade? Qualquer faculdade. Até, até faculdade particular, assim, também é o mesmo. Geralmente essa exigência é meio padrão, assim, meio padrão. Tem algumas que são mais flexíveis, mas o padrão é você publicar pelo menos um artigo por ano. Então, a pressão é grande, cara, porque às vezes você não tem o que publicar em um ano. Às vezes eu, por exemplo, que sou da área educacional, eu gosto de trabalhar nas minhas pesquisas, assim, com turmas que eu acompanho ela por anos, assim, tá? Então, no meu caso, assim, fica meio difícil você ter uma publicação por ano quando você está pesquisando determinadas pessoas durante um ano inteiro, entendeu? Ou, assim, o meu sonho de pesquisador é conseguir trabalhar com uma turma durante 3 anos, por exemplo. E isso é muito difícil você conseguir, sabe? Você ter recursos e gente, e turmas dispostas e colégios dispostos a manter você durante 3 anos com uma turma é algo assim, nossa, muito difícil de pensar hoje em dia. Mas o que eu gostaria é de pegar pelo menos 3 anos, que seria o anos do ensino médio, para ver quais foram as visões de ciência que eles foram desenvolvendo e elaborando com o tempo, assim. Em um artigo na revista científica PLOS ONE, pesquisadores dos Estados Unidos apontam que, de 2003 a 2012, o número de artigos retratados, 1.333, numa das principais bases de dados do setor, a PubMed, foi quase o dobro do que se viu entre 1973 e 2002, que foram só 714. Se nesse período o número de publicações quadruplicou, o número de artigos retratados cresceu 6 vezes mais.
Então, olha só quais são as principais causas de despublicações e de retratações na ciência. Em um estudo com 2.047 despublicações, ele apontou que quase 3/4 foram associados a má conduta, sendo 43,4% relativos a fraudes ou suspeita de fraudes, 14,2% a duplicações e 9,8% a plágio. Os erros corresponderam por 21,3% dos casos, e o restante teve outras causas, resultado de uma revisão detalhada de 2.047 artigos da área biomédica e de ciências da vida, indexados na base PubMed, que foram despublicados entre 1977 até maio de 2012. Então, olha só as principais causas de despublicação aqui. Fraude ou suspeita de fraude, duplicações, plágios, erros, pode ter erro também normal, ou outras causas também. Às vezes é problema até de citação, sabe? Se você colocou ali uma categoria, por exemplo, eu acabei colocando que eu acho que é importante a educação ser crítica e ser crítica. E essa categoria, principalmente, assim, de uma educação crítica, ela é baseada na ideia de Paulo Freire. Aí, se você esqueceu de citar o Paulo Freire ali, às vezes você está, assim, se apropriando da ideia dele como se ela fosse sua. Então, isso também pode causar retratação, tá? Por isso que é sempre importante a gente saber ter uma fundamentação teórica bem fundamentada para você entender as categorias que você está usando, se você está importando conhecimento de algum lugar, assim, tá? Então, ficar atento com esses furinhos também, porque acontece e é fácil de acontecer mesmo, tá? Esses erros, eles podem ser fruto do acaso, mas já o que é mais comum, assim, de acontecer a retratação, geralmente não é o erro, é um pouco mais específico, assim, e muitas vezes quando tem um erro, ele tem oportunidade de ser corrigido, assim, tá? A revista manda o artigo para você de volta com um parecer, assim, do que ela não concorda e você pode ajeitar muitas vezes. Mas já quando se caracteriza como fraude, pode ser considerado um engano deliberado. Pode ocorrer em várias etapas da pesquisa, desde o planejamento, execução, até principalmente na sua divulgação. As diferentes formas de fraude em pesquisa envolvem a autoria indevida, a não citação de fontes, a coleta inadequada, o tratamento de dados feitos de forma incorreta. Outra forma de fraude na ciência é o plágio de dados ou informações. O que é o plágio? Plágio é apropriar-se e utilizar dados ou informações de outro pesquisador sem atribuir a autoria. A utilização de materiais já publicados por outros autores sem citar a fonte. E a autoria indevida é uma forma de fraude muito difundida. Pessoas são incluídas como autores sem que tenham tido qualquer participação na pesquisa. Muitas vezes são pessoas influentes, chefias, amigos, alunos ou pesquisadores que estão começando em um grupo de pesquisa, que ainda estão aprendendo a escrever. Então, às vezes eles ainda ficam um pouco tímidos para escrever, assim, mas já colocam o nome deles em alguma publicação, porque é importante, assim, no ambiente científico, você ter a publicação, assim, todo mundo é muito bem, bastante cobrado para que publique. Bem, a fraude no tratamento de dados não é praticada apenas nos dias atuais. Já em 1829, o matemático Charles Babbage escreveu 3 formas básicas de alterar propositadamente os dados de uma pesquisa. As 3 formas que o Babbage propôs foi o ajuste, a adequação e a criação de dados. O que é ajustar os dados para reduzir irregularidades e apresentar maior precisão? Arredondamentos, alterações de escalas ou de unidades utilizadas em gráficos. Muito comum é a utilização indevida de escalas logarítmicas. Babbage denominava essa forma de fraude de aparar os dados.
Hein, alguém está com o microfone ligado, daí pode desligar, porque está fazendo muito feedback aqui, tem um delay, né? Mas, assim, qualquer coisa, vocês podem só ligar o microfone e falar, tá? Não precisa ficar com ele desligado para sempre, só para não dar esse recuo às vezes, tá? A adequação dos dados, denominada por Babbage de cozinhar os dados, consiste na manutenção ou retirada de dados de acordo com a teoria pré-existente. Os dados que se adequam à teoria são mantidos e os demais são considerados inadequados e retirados. Isso ocorre quando são retirados os indivíduos considerados desviantes, tomando-se por base como intervalo de confiança previamente estabelecido ou obtido a partir dos próprios dados coletados. Ou, a outra forma, a última ali, é a criação de dados, que é uma forma de fraudar uma pesquisa. O pesquisador inclui dados nunca coletados, isso é, forja dados inexistentes. Muitas vezes esse processo pode ser realizado de forma mais elaborada, baseando-se em estudos semelhantes ou em poucos casos efetivamente coletados. Com base nessas informações, o pesquisador estabelece um intervalo de variação admissível e cria seus dados aleatoriamente dentro dessa faixa de variação. Alguém comentou alguma coisa no chat? Porque eu vi que teve uma notificaçãozinha, mas não sei o que aconteceu, não. Quando eu estou com o PowerPoint aberto, assim, eu não consigo ver o chat de vocês, tá? Nem vocês, assim, tá bom? Mas aí, se tiver alguma coisa no chat ali, alguém pode, assim, só ligar o microfone, daí fazer a pergunta, tá? Porque às vezes, eu sei que às vezes a gente passa, assim, os slides muito rápido, né? E voando mesmo. Então, olha só essas manchetes aqui. Cientistas brasileiros são acusados de plágio em artigos. Pela primeira vez, FAPESP torna pública fraudes científicas. O FMG caça diploma de doutorado de professor por plágio. Então, para vocês verem como que é sério. Um caso que ficou muito conhecido foi o caso do Cláudio Airoldi. Ele possui graduação em Química pela USP, doutorado em Química pela Universidade Estadual de Campinas, pós-doutorado na Universidade de Londres, e atualmente é professor titular da Universidade Estadual de Campinas. Tem experiência na área de Química, com ênfase em Físico-Química Inorgânica, atuando principalmente nos temas Física, Termoquímica, Imobilização e Calorimetria. Tá? Então, mais algumas manchetes. O professor da Unicamp é acusado de fraudar pesquisa. No caso, o Cláudio Airoldi foi acusado de fraude por ter supostamente adulterado resultados em vários artigos publicados em periódicos internacionais. Artigos publicados em 11 revistas científicas do grupo Elsevier foram retratados, ou seja, perderam a validade científica após uma revisão. Então, olha qual que foi a nota da FAPESP quando o Cláudio Airoldi teve que se retratar. Ó. Pelo Instituto de Química, o doutor Cláudio Airoldi foi denunciado por utilizar imagens fraudadas em 11 artigos de que foi coautor listados abaixo. Ó, então, daí eles listam os artigos, então você tem que fazer a sua retrataçãozinha. Qual foi a principal questão do Cláudio Airoldi? Foi a adulteração de imagens de ressonância magnética nuclear usadas em seus artigos. Uma delas afirmava que uma nova molécula teria capacidade de absorver metais tóxicos da água. Olha, pessoal, sempre que vocês verem, assim, essas coisas milagrosas, tá? Essas curas mirabolantes, assim, que vai vir uma molécula que vai acabar com toda a poluição de metais tóxicos da água, uma coisa assim, que parece ser muito fora da realidade, podem desconfiar, tá? A ciência, geralmente, ela não funciona dessa forma. Apesar da gente ter momentos de rupturas, você ter momentos, assim, de grandes revoluções, de teorias, assim, que até hoje influenciam outras teorias e outros conhecimentos,
geralmente a ciência não funciona dessa forma salvacionista, assim, ela não, a gente entende que a ciência não vai ser, assim, a resolução de todos os nossos problemas sociais, né, porque muito dos nossos problemas que a ciência com certeza ajuda muito, por exemplo, a gente está conseguindo ter essa aula aqui para a gente se cuidar de uma pandemia mundial, né, de uma forma remota, mas, assim, a gente não pode esperar que a ciência seja a solução de todos os nossos problemas. Então, a gente tem uma função social, uma responsabilidade social e com o ambiente que vai além dos conhecimentos científicos, tá? Mas não que a gente não tenha que escutar os conhecimentos científicos. É muito importante que a gente continue escutando e que a gente continue, assim, fortalecendo a ciência. Mas essas coisas mirabolantes, assim, que vão solucionar todos os problemas da Terra, vocês podem desconfiar, tá? Isso ocorre, às vezes, com cientistas que, assim, já estão há muito tempo trabalhando em determinado assunto, eles querem ser reconhecidos de uma forma, assim, para ficar para a história, sabe? Então, aí decide fazer algum tipo de pesquisa que quer colocar na história de qualquer forma, então tenta inventar alguma coisa mirabolante que vai revolucionar tudo, mas são poucos cientistas que trabalham dessa forma. A maioria deles entende a sua função na atividade científica, às vezes assim, é uma contribuição pequena ali que pode gerar muitas coisas no futuro, ou também é sempre um combate construtivo com a fundamentação teórica, tá? Então, essas ideias mirabolantes, sim, vocês podem desconfiar, tá? Coisas que vão resolver todos os problemas da vida de todo mundo, assim, vocês podem ficar desconfiados, sim, porque é meio estranho, assim, né? Bem, e que a Unicamp fez com esse professor? Aplicou uma pena de 45 dias de suspensão. A solicitação de auxílios deve ser denegada e o pesquisador deve permanecer impedido de solicitar auxílios e bolsas à FAPESP pelo período de 6 meses. Então, foi uma suspensão assim, meio pesada. Pode ser que vocês entendam, mas ele continuou trabalhando, tudo, mas o que acontece também, assim, no meio acadêmico, assim, é um tipo de cancelamento, assim, como tem esse cancelamento das redes sociais, assim como as pessoas cancelam as pessoas do Big Brother, sabe, só porque falou alguma frase, assim, machista, ou sei lá, uma frase, ou talvez racista, né, daí tem um cancelamento mais pesado, assim, e no meio científico não é diferente, a gente também sofre dessa cultura do cancelamento desde sempre, assim, né, e só que essas coisas não são eternas, tá, assim, ninguém é perfeito, as pessoas erram, todo mundo erra, tá, então, não é porque a pessoa fez um deslize, fez algum erro, que ela vai ser cancelada para a vida toda. Mas no meio científico, assim, daí os alunos já comentam, só não vai pegar a iniciação científica com tal professor, né? Já sabe que ele não vai ter auxílio, e mesmo assim vai que você se meta numa furada, assim. Então, acaba sendo também esse cancelamento, assim, das pesquisas dele, tá? Mas não que seja eterno. Uma hora, assim, ele vai pedir desculpas e tal. É importante a pessoa pedir desculpa, né? Reconhecer o próprio erro, se reconhecer como autor do erro e buscar melhorar, né? Como pessoa, como indivíduo. Bem, algumas medidas que a FAPESP tomou em relação a isso. Ó. Algumas instituições de pesquisas e revistas científicas têm adotado medidas mais rigorosas e lançado mão de novas técnicas para prevenir e detectar erros premeditados ou não em trabalhos científicos. No Brasil, por exemplo, o CNPq criou no ano passado a Comissão de Integridade na Atividade Científica, para coordenar ações preventivas e educativas de ética na pesquisa e avaliar os casos em que haja dúvidas sobre a lisura na condução de estudos apoiados pela entidade. Ainda em 2011, o CNPq e a FAPESP lançaram documentos com diretrizes para promover a ética na publicação de resultados de pesquisas. Esse ano, a Unesp adotou o uso de um software capaz de
detectar tentativas de plágio. Então, olha só, o que é a ética aqui nas boas condutas científicas da FAPESP? No caso, má conduta científica é toda conduta de um pesquisador que, por intenção ou negligência, transgrida os valores e princípios que definem a integridade ética da pesquisa científica e das relações entre pesquisadores. Não se confunde com um erro científico, cometido de boa fé, nem com divergências honestas em matérias científicas. É porque também a gente não pode confundir que existem teorias na ciência que elas são controversas por natureza, e cada um desses cientistas pode adotar determinado conceito como seu conceito assim orientador, tá? Não significa que um conceito pode ser melhor que o outro ou pior que o outro, mas pode ser que ele seja o conceito que vai explicar da melhor forma aquele conhecimento que você tá produzindo, tá? Bem, alguns fundamentos importantes quando a gente vai escrever alguma coisa, isso aqui interpassa aqui a disciplina, tá? Eu estou dizendo que quando vocês forem trabalhar, assim, quando vocês tiverem que entregar algum relatório para alguém, então procurem, assim, ir além aqui da disciplina, tá? Levar isso daqui meio que para a vida de vocês profissional, tá? Bem, geralmente é importante ter uma revisão bibliográfica, fontes, figuras, correlações de tópicos, escrita, evitar parágrafos curtos e frases longas, tá? Geralmente quem está começando a escrever, assim, a desenvolver artigos, tem que ficar meio que atento a uma escrita, assim, que seja compreensível, tá? Para todo mundo. Então, hoje em dia, ter uma fundamentação teórica bem fundamentada já ajuda bastante, assim, até por causa da internet, a gente tem uma facilidade um pouco maior de correr atrás desses fundamentos, tá? Aqui tem 7 sites confiáveis para vocês pesquisarem de uma forma acadêmica, tá? No caso, o primeiro ali é o Cielo, que é uma biblioteca online de artigos e periódicos científicos. O 2 ali é o Insights Direct, que é um acervo de jornais, livros, revistas, capítulos de livros e conteúdos de acesso aberto. O periódico da CAPES, também é uma biblioteca virtual. A biblioteca de teses e dissertações, a Open Library, o Microsoft Academic e o Google Acadêmico. Então, ó, sempre que quando forem usar alguma imagem assim, lembrar de colocar o nome da imagem, colocar o autor, se essa imagem foi modificada, escrever que houve uma modificação feita por você, e a referência, tá? Onde que vocês podem encontrar essa imagem. Bem, durante a escrita, para vocês começarem assim a escrever algum relatório, algum tipo de coisa, é importante que vocês tenham em mente o que vocês querem escrever, tá? Para não escreverem só por escrever, assim. Também é importante envolver uma internalização, assim, com o que você está escrevendo, que você goste de falar sobre o que você está escrevendo, tá? Então, um dos primeiros passos, assim, é você definir o gênero linguístico e estético da atividade que vai ser desenvolvida. Pensar nos personagens envolvidos, se são cientistas, professores, alunos. Alguns cuidados importantes. Um cuidado importante é sobre a imagem de ciência e do cientista que sua escrita está mostrando. Isso vocês podem também ir além, né? Não precisa ser exatamente a imagem de ciência, mas pode ser a imagem do trabalho que vocês querem mostrar para os outros, tá? Deixar claro se a história está baseada em fatos, e geralmente, sim, né, o que se espera de uma aula aqui de química, de ciência, é que geralmente essas histórias estejam baseadas em fatos reais, né? Não que você não possa criar um mundo, assim, e conversar com o leitor, né? Sempre deixar bem claro, assim, as regras do jogo para o leitor, que você está criando alguma coisa que é ficção. Se você quiser criar alguma coisa que é ficção, também é possível, mas é bom deixar claro que é um gênero de ficção, que as coisas não estão sendo baseadas nos fatos, não houve, assim, uma pesquisa
densa sobre o que acontece, ou houve também, você está misturando com a ficção e a não ficção. É importante que você deixe claro se é ficção ou se não é ficção, tá? Nisso, eu queria fazer uma breve reflexão sobre a não linearidade da ciência na história. Ó, bem, o que geralmente as pessoas esperam quando elas vão ler alguma coisa? Que tenha um começo, um meio e um final, tá? Essa é meio que a estrutura básica, assim. Nos artigos científicos, isso também acontece, mas no caso a gente muda para introdução, fundamentação teórica, metodologia, resultados e conclusão. Mas, basicamente, quando vocês forem escrever qualquer tipo de coisa, tanto na parte da introdução quanto da parte da fundamentação teórica, é legal que tenha um começo, um meio e um final. Falando mais abrangente do que as pessoas esperam de um texto, é que, assim, apesar de ter uma certa linearidade, tá? Vocês podem ver que aqui meio que vai crescendo sobre as principais influências, depois você tem um processo de estabilização e que as coisas vão ficando mais tranquilas no final, tá? Vocês podem pensar também, o que ajuda também é pensar na maioria das histórias que já existem, assim, para vocês buscarem inspiração. Vocês podem pensar que existe um início e que, assim, apesar que muitas pessoas esperam finais felizes, assim, geralmente, tá? Mesmo quando a história, assim, é muito triste, quando você vê alguma coisa que está sendo retratada, você espera que seja um final um pouco mais feliz, que o personagem principal ele tenha êxito depois de ter batalhado nessas coisas. Mas, ao mesmo tempo, ninguém quer, assim, só histórias felizes. Então, geralmente, numa história, você vai querer lidar com obstáculos, com alguns momentos de crise, e isso vai deixando o seu texto mais interativo, assim, mais atrativo para que as pessoas leiam, tá? Então, no caso, como que você vai querer contornar esses obstáculos? Como que você vai querer superar essas crises, assim? Então, você vai mostrando que esse conceito também ele pode não ser muito linear, tá? Apesar de você apresentar ele de uma forma linear, você pode ter momentos de ruptura bruta que você vai mudar a sua história completamente. Não é muito o que se espera, não é muito aconselhado para quem está começando a escrever. Para quem está começando a escrever, é aconselhável que geralmente siga passos mais simples, assim, e que seja uma história mais tranquila das pessoas acompanharem, tá? Aí, depois que vocês já tiverem com bastante intimidade com a escrita, vocês começam a fazer experiências mais audaciosas, assim, tá bom? Bem, então, geralmente tem dois momentos de clímax, tá? Dois clímax principais, e no final você vai ter a resolução desse clima, desses obstáculos, o que aconteceu de importante a partir do que foi desenvolvido, algumas reflexões finais entre você e o leitor, e o final, tá? Bem, algumas normas que a gente encontra muito em artigos acadêmicos e nessas obras, tá? Algumas expressões latinas são muito encontradas, no caso que provém do latim. Então, olha o que significam cada uma delas. Isso geralmente acaba aparecendo no meio do texto, assim, e aos poucos vocês vão ficando mais práticos com isso, tá? Vão internalizando, mas pode ser que demore. De primeira, assim, a gente estranha, mas depois de um tempo a gente acostuma com essas expressões aqui que vêm do latim. No caso, idem significa mesmo autor, ibid significa mesma obra, apud é quando você usa para você falar uma citação de uma citação. No caso, é citado por, conforme, mas vale ressaltar que esse apud aqui, a gente usa bem, não que a gente use pouco, mas ele não é recomendado, assim, você ficar usando, tá? Geralmente, numa pesquisa científica, a gente tenta exigir que você leia na fonte primária, tá? No caso, fontes primárias são textos dos próprios autores, por exemplo, quando você está lendo sobre a história de Marie Curie, daí você lê a pesquisa dela em francês, tá? E você vê o que ela escreveu. Isso é uma fonte primária. Já quando você
ler textos de pessoas que escreveram sobre aquela pessoa, isso daí já é uma fonte secundária. Por exemplo, eu escrevi sobre Marie Curie na minha dissertação de mestrado. E daí, se vocês forem citar o que eu coloquei, eu tive que ler ela, mas vocês já vão estar citando eu, porque eu sou uma fonte secundária, e no caso, a Marie Curie, que fez o conhecimento, foi a autora principal ali e original daquela obra, ela vai ser a sua fonte primária. Eu já vou ser a sua fonte secundária. Aí, I.E significa isto é, ou seja, id esto. E.G significa por exemplo, que vem de exempli gratia. Isso aí aparece onde? Nos O textos? EG Não, essas siglas aí. aparece no meio do texto. É que aqui tá em inglês, né? Então tá meio chatinho para ler. Ó, mas o EG é por exemplo, tá? Vou dar uma traduzida aqui para vocês darem uma olhada. Ó, o tiol, o principal grupo envolvido na oxidação do tiol de sulfido, das suas partes, também participa raramente encontrando em reações de fosforização. Importante, baseado na estrutura cristalina dos fosfatáseos, por exemplo, daí veio o EG aqui, aí então ele estava falando aqui das reações de fosforização, essa palavra é difícil, aí no caso ele dá um exemplo do que é uma reação de fosforização, daí ele coloca o EG, antibiótico bacterial de resistência. Então, Mas isso aparece em texto em inglês, né? Não, parece português também. Parece Parece? português também, parece. Principalmente quando é científico. Principalmente quando é de revista científica, daí eles usam mais, assim. Tá. E daí, vide infra seria veja abaixo, logo em seguida, e vide supra, veja acima, o que já foi mostrado. Bem, alguns erros comuns na ortografia aqui do português, que isso é bem comum no mundo corporativo, tá? Veio aqui desse livro do Michaelis, um guia prático para a nova ortografia, sabe o que mudou na ortografia brasileira. Então, alguns erros comuns aí que vocês têm que tomar cuidado, tá? No caso é o A ou A, o erro atuo no setor de controladoria há 15 anos. E a forma correta seria atuo no setor de controladoria há 15 anos. Então, para indicar esse tempo passado, é importante que usar o verbo haver, tá? E não só a preposição. Outro erro comum é o a longo prazo e o em longo prazo. O erro seria a longo prazo, serão necessárias mudanças, e a forma correta é em longo prazo, serão necessárias mudanças. A explicação é que se usa-se a preposição nos seguintes casos: em longo prazo, em curto prazo e em médio prazo. Outro erro comum é o ao invés de ou o em vez de. O erro seria, ao invés de comprar carros, compraremos caminhões para aumentar a nossa frota. E a forma correta é, em vez de comprar carros, compraremos caminhões para aumentar a nossa frota. E olha a explicaçãozinha, ó. Ao invés de representa contrariedade, oposição, o inverso, tá? Aí, em vez de significa, quer dizer, no lugar de algo. O em vez de é uma locução prepositiva, sendo terminado em de, normalmente. Outro erro comum é a nível de e em nível de. A nível, o erro, né, no caso seria, ó, a nível de reconhecimento de nossos clientes, atingimos nossos objetivos. Já a forma correta é, em relação ao reconhecimento de nossos clientes, atingimos nosso objetivo. E olha a explicação do professor Reinaldo Passadori. O uso de a nível de está correto quando a preposição a já está aliada do artigo o, e significa a mesma altura. Então,
A nível de, você usaria, por exemplo, a nível do mar, por exemplo. Aí estaria certo, tá? Ó, hoje o Rio de Janeiro acordou ao nível do mar. A expressão em nível de está usada corretamente quando equivale a de âmbito ou com o status de. Por exemplo, o plebiscito será realizado em nível educacional. Beleza? Então, o em nível equivale mais ou menos à expressão de âmbito ou com status de alguma coisa. Outro erro é o consiste de e o consiste em. O erro, ó, a seleção consiste de 5 etapas. A forma correta seria a seleção consiste em 5 etapas. E a explicação, ó, consistir é verbo transitivo indireto e requer complemento regido da preposição em, tá? Então, consiste de já não existe, consiste em 5 etapas. E aqui é um exemplo de como que se faz as referências, para que vocês não usem conhecimentos de outras pessoas sem vocês citarem elas, tá? Então, as referências, elas podem, não precisa citar isso já de uma forma exagerada no texto, assim, e evitar aquilo lá que eu falei do APUD, que é evitar a citação de citação. Aí tem sempre uma norma, aí vai depender da norma que vocês estiverem usando. Se for a norma ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, se for uma norma norte-americana, vai mudar um pouquinho. Mas, geralmente, o que precisa conter numa referência é autor, o nome do texto e onde que ele está publicado. Basicamente, é isso que precisa, tá? Autor, o nome e onde que é possível você encontrar esse conhecimento. Ó, daí cada tipo de referência ela tem uma forma. O livro você coloca autor, o nome do livro e a edição dele, o ano. Aí também tem livro em CD, que daí você tem que indicar que é livro em CD-ROM. Também pode ser um capítulo de um livro, quando tem um autor por cada capítulo. Pode ser também um e-book, pode ser um artigo de periódico, verbete de dicionário e uma tese de doutorado. Ah, e no caso, ó, isso daqui é legal também. Isso pô, pouca gente sabe. Até eu cheguei a aprender, assim, quando eu fui preparar essa aula aqui para vocês. Que o apêndice, ele é elaborado pelo autor, relevante e utilizado no trabalho. E o anexo, ele não é elaborado pelo autor. É quando você pegou de pessoas que elaboraram, tá? Então, o apêndice é elaborado por você e o anexo não é elaborado por você. E algumas outras recomendações importantes quando vocês forem escrever alguma coisa, seja aqui para a disciplina, seja na vida de vocês, tá? É não copiar. Eu sou um professor que eu sempre pego bem forte, assim, nessa questão de não copiar, assim, porque é a única coisa que eu sou rígido, assim, que realmente pode fazer vocês, porventura, reprovarem nessa disciplina, é o plágio, tá? Que no caso, e eu sou um professor que eu procuro isso, assim. Se você me entregou uma página de alguma coisa escrita, e essa página tiver, assim, metade dos parágrafos igual ao parágrafo que está na internet, então daí eu considero como plágio, e daí eu zero essa atividade, tá? É a única coisa que eu pego, que eu sou bem rígido, assim, é essa questão do não copiar, tá? É a questão do plágio, eu sou bem rígido mesmo. É importante também você revisar no final, ver, antes de você enviar, assim, algo importante, você revisa o que tem no final, verifica os seus erros gramaticais também, pesquisa se você tiver com dúvida no que você escreveu. A linguagem, geralmente, é formal, tá? É importante vocês terem uma correção ortográfica, assim, verificarem os acentos. Verificar as palavras-chave importantes, ó. Palavras-chave que podem ser usadas no seu texto, assim, que geralmente são articulações entre os textos. Todavia, entretanto, portanto, contudo, porém, alguns sinônimos você pode pesquisar também, principalmente para você evitar repetições.
Jamais usar abreviaturas, tá? Do tipo PQ, QQ, IQ, isso confunde, tá? Não use abreviaturas. Evitar a primeira pessoa, eu fiz, eu analisei, geralmente, principalmente quando é uma pesquisa científica, ou quando é desenvolvido aqui na nossa turma, assim, vocês têm toda a orientação do professor, vocês têm todo um grupo de pesquisa ali que tá desenvolvendo conhecimento com vocês. Então, evitar que, eu fiz isso, eu pesquisei e eu fiz. Vocês podem usar, foi feito, o nosso grupo desenvolveu, até para dar crédito a todas as pessoas que participaram, assim, que te ajudaram também, tá? Usar a primeira pessoa quando for adequado e usar sempre o mesmo tempo verbal ao longo do texto, tá? Evitar, não que vocês não possam usar diferentes tempos verbais, fazer flashbacks, inserir diálogos no texto, mas procurar usar o mesmo tempo verbal, porque isso não vai confundir o leitor daí. Pensar em um tempo verbal para vocês usarem no texto inteiro de vocês. Essa parte era isso, minha gente. Parar aqui a partilha. Coloca na moral.